Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar 10 sinais de resistência à insulina, mesmo quando o seu açúcar do sangue está normal. A resistência à insulina é muito prejudicial para o nosso corpo, ela aumenta a inflamação, prejudica o controle do peso, aumenta até mesmo as dores, o cansaço extremo. Então é muito importante a gente combater isso antes que vire um pré-diabetes ou um diabetes tipo 2. Você precisa assistir esse vídeo, fique até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, você fez recentemente algum exame de glicose? Seja no laboratório mesmo, no seu check-up anual ou de ponta de dedo, qual era o seu valor de glicose? Muitas pessoas vêm com esse exame normal, mas mesmo assim tem um desses sinais que eu vou falar aqui pra você. Vamos começar o vídeo. A insulina é um hormônio muito importante para o nosso organismo. Na verdade, ela é o hormônio que consegue pegar o açúcar do sangue excedente e guardar dentro das células. Então, quando as células estão resistentes à ação desse hormônio, justamente ela não consegue se encaixar ali naquela fechadurinha da célula, não consegue abrir a porta da célula para que a glicose entre, aí que o problema todo acontece. Sabendo disso, vamos começar falando do primeiro sinal que o seu corpo dá, que isso pode estar começando a acontecer no seu organismo. Primeiro sinal que acontece com muitas pessoas é você comer e logo depois já tá com fome de novo. Você acabou de almoçar, comeu bastante, saiu da mesa satisfeito, mas um pouco tempo depois, de vezes meia hora, uma horinha, já tá pensando em alguma coisa. E curiosamente, muitas vezes, não vai ser uma salada e uma maçã, né? Vai ser doce, bolacha, pão, alguma coisa assim mais calórica e mais rica em carboidrato. E isso acontece porque muitas das refeições que já são ricas em carboidrato, né? O pão branco, arroz branco, macarrão, doces, comidas assim mais calóricas com carboidrato de alto índice glicêmico mais concentrado, costumam justamente provocar uma elevação mais rápida dessa glicose. Com isso, o organismo vai responder liberando a insulina para guardar esse açúcar, como eu te expliquei antes. Em algumas pessoas, essa resposta pode ser mais intensa porque elas já vêm com a resistência à insulina. Então, como a insulina não está cumprindo bem o papel, o pâncreas secreta mais quantidade dela para que ela consiga organizar tudo, mas aí com isso abaixa muito de rebote o açúcar do sangue. Então você tem aquele efeito montanha-russa, a glicose subiu muito, secretou muita insulina, né, porque ela não estava funcionando bem, caiu bastante, e quando ela cai que vem essa fome, essa vontade urgente de beliscar, de comer um docinho. Então isso já é um sinal muito grande que tem um problema aí nessa secreção e no funcionamento da insulina. Outro sinal é aquele sono, aquela preguiça depois do almoço, depois de uma refeição maior. Mais uma vez isso acontece porque como o corpo não está conseguindo lidar bem com aquele carboidrato que você comeu e principalmente, claro, né, se você faz uma alimentação muito focada em carboidratos, em grande quantidade, com índice glicêmico muito alto, mais uma vez com a dificuldade de lidar com a insulina, né, dessa insulina ser hipersecretada, porque ela está resistente no organismo, você vai ter essa queda abrupta de glicose e depois dessa hipersecreção. Então, como a glicose cai muito, um efeito foi aquele que eu te falei, a vontade de comer doce. E o segundo efeito é o cansaço, é a prostração. O corpo fica realmente muito exausto. Por quê? Porque a glicose é a energia do nosso corpo. Então, ela vai fazer com que você fique mais cansado, com mais preguiça, até mesmo com sono. Tem gente que dorme depois do almoço. Quando você vê a pessoa tá no sofá assim, tá cochilando, sem querer, ela ficou tão cansada que isso aconteceu. Então esse é um sinal muito importante para prestar atenção. Terceiro sinal é aquela barriga grande que começa a crescer mesmo que você não esteja ganhando muito peso assim, mas a proporção de peso fica sempre maior na barriga. Então ela começa a acumular mais ali. A cintura aumenta, você já está comprando uma calça jeans maior, o furo do cinto vai aumentar. Então principalmente, né, nessa gordura, nesse acúmulo dessa região visceral, central, abdominal, não vai ser necessariamente o ganho de peso em gordura de pneuzinho, assim, de pele, embaixo da pele, que eu quero dizer. Não vai ser muito assim dentro da coxa, no colote, fica mais acumulada nessa região visceral, central, abdominal. Ela envolve órgãos muito importantes, envolve o fígado, claro, mas também o coração, o intestino, o pâncreas. E quanto maior esse acúmulo, maior costuma ser a resistência à insulina e o risco de alterações metabólicas. Então, por isso que duas pessoas com o mesmo peso podem ter riscos metabólicos completamente diferentes, porque quem acumula mais gordura nessa região visceral, central, abdominal tem um risco maior do que quem acumula mais gordura em outras regiões do corpo.
Isso está relacionado muitas vezes a esse excesso de insulina secretada no organismo. É uma roda do hamster, né? A insulina em excesso faz com que você acumule gordura, principalmente nessa região visceral central abdominal, aumenta a inflamação do corpo, aumenta a resistência à insulina, síndrome metabólica, e uma coisa fica ele se autoalimentando. Isso inclusive leva a gente a um outro sinal. Quando você tem gordura no fígado, muitas pessoas já fizeram ultrassom de abdômen e o médico falou para ela, você tá com gordura no fígado. Pode ser uma gordura leve, pode ser uma gordura moderada, até mesmo uma gordura mais importante. E muitas pessoas associam isso a quem bebe álcool, mas hoje em dia a esteatose hepática não alcoólica está muito prevalente, muito comum, pessoas que nunca botaram uma gota de álcool na boca terem essa gordura do fígado devido ao excesso de peso, ao sedentarismo e à resistência à insulina. Como a resistência à insulina acumula gordura nessa região aqui, visceral, central, abdominal, ela aumenta muito o risco de você ter justamente essa gordura acumulada no fígado. Então, é um ciclo vicioso, mais uma vez, e é importante que você acompanhe isso, né? A gente sabe que a perda de peso está muito relacionada com o controle da gordura do fígado. Perder de 5 a 10% do peso corporal quando você tinha excesso de peso reduz significativamente essa gordura acumulada no fígado, além de diminuir refrigerante, bebidas açucaradas, álcool, ultraprocessados, melhora muito esse perfil metabólico do seu fígado. Falando em emagrecer, falando em controlar o açúcar do sangue, falando em diminuir a inflamação, quero te lembrar para dar uma olhada aqui embaixo na descrição para conhecer os meus desafios de 10 dias. Tem um para cada uma dessas questões, todos os dias com dicas, com informações, com receitas. Todo mundo que tá fazendo tá amando, eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição para você também. Olha, outro fator aqui, outro sinal importantíssimo é você começar a fazer dieta, se programar para tudo isso, mas a gordura não vai embora. É uma das maiores frustrações que tem, você tá tentando emagrecer, faz dieta certinho durante a semana, mas a barriga continua praticamente igual. A resistência à insulina não é que ela impeça o emagrecimento, mas ela torna esse processo muito mais difícil. Como se tivesse realmente uma corrente te puxando para trás e você querendo andar para frente. Porque ela aumenta a fome, ela diminui a saciedade, ela faz ter você mais vontade de beliscar ao longo do dia. E aí fica muito mais difícil você fazer o déficit calórico. Além do que quando a insulina tá alta, quando tem muita insulina, né, porque ela tá resistente, tem muita secreção, a insulina é um hormônio anabólico, então o corpo diminui o catabolismo, que é justamente a oxidação de gordura. Então esse é um sinal. Você tá tendo dificuldade para emagrecer? Pode ser a insulina aumentada, a resistência à insulina. Outro sinal importante é quando o seu triglicerídeo sobe, mas o colesterol bom, o LDL, abaixa. É muito importante também prestar atenção nisso no seu exame de sangue. Esse padrão de triglicerídeo aumentado e HDL, desculpa, colesterol bom reduzido, é muito comum em pessoas com resistência à insulina. Isso porque quando existe um excesso de energia circulando, principalmente vindo de açúcar, bebida açucarada, até mesmo do álcool, do excesso de carboidrato, o fígado começa a produzir mais triglicerídeo e, ao mesmo tempo, o HDL costuma diminuir. Então, claro que isso não vai acontecer só por causa dos carboidratos, genético, excesso de peso, mais uma vez o consumo excessivo de álcool e sedentarismo, até problemas da tireoide podem influenciar esses exames, mas vale a pena você fazer essa associação. Se junto com tudo isso, o triglicerídeo aumentou e HDL baixou, pode ser mais um sinal e vale a pena você investigar como está a sua insulina. Outro sinal tem a ver com a pressão arterial. Muitas pessoas não fazem essa correlação entre o aparelho cardiovascular e realmente essa parte metabólica do controle do açúcar do sangue. Mas se você sempre teve a pressão normal e começou a aparecer 14/9, 13/8, o médico começou, olha, tá começando a ficar no limite, tem que prestar atenção. A resistência à insulina e hipertensão normalmente caminham juntas, as pessoas não sabem disso. O excesso de insulina circulando favorece a retenção de sódio pelos rins e aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, que pode contribuir para a elevação de pressão arterial. Claro que a pressão arterial aumentada pode ter a ver com muitas outras coisas, né? Idade, genética, ganho de peso, apneia do sono, bebida alcoólica mesmo, sedentarismo. Tudo isso também influencia, mas a resistência à insulina e a pressão alta, ó, caminham sempre bem pertinho lá. Então vale a pena você medir sua pressão. Me conta aí, como estava a sua pressão ultimamente? Escreve pra mim nos comentários. Outro sinal são aquelas manchas escuras em determinadas áreas do corpo, como as dobrinhas, né? Pescoço, na axila, na virilha. Muitas pessoas percebem que a pele fica mais escurecida, de acordo com o seu tom de pele, vai ficar mais concentrada ali o pigmento e às vezes até mesmo mais grossa. Muita gente acha, ai meu Deus, será que isso tem a ver com alguma assadura, alguma coisa assim, passa pomada?
Mas quando a insulina está aumentada por muito tempo, esse excesso de insulina estimula o crescimento de células da pele, fazendo com que essas regiões fiquem mais escuras e mais espessas. Então vale a pena você verificar como anda a sua insulina, se ela está aumentada ou não, se você está com resistência à insulina, se você vem tendo essa hiperpigmentação nas dobrinhas, essas manchinhas nessas áreas de dobrinhas do corpo. Ainda outro sintoma é o ácido úrico elevado, ou a gota, né? Quase ninguém fala do ácido úrico. A maioria das pessoas pensa na carne vermelha, pensa em caldo de carne, coisa concentrada. Mas a resistência à insulina também pode dificultar a eliminação do ácido úrico lá pelos rins. Por isso, o ácido úrico elevado também costuma aparecer com a gordura abdominal, gordura no fígado, estetose hepática, triglicerídeo alto e pressão alta. Então, anda tudo muito juntinho ali. Então, vale a pena você controlar o excesso de carne vermelha assim, controlar a cerveja, controlar o peso. Tem um vídeo aqui muito legal falando mais sobre gota, ácido úrico, melhores e piores alimentos. Eu vou deixar muitos vídeos aqui embaixo complementares para te ajudar também. Se você está preocupado e quer algumas dicas práticas para tentar reverter essa questão da resistência à insulina, tem muitas coisas que você pode fazer hoje mesmo na sua alimentação que podem te ajudar. Primeira coisa é parar de comer carboidrato simples sozinho, carboidrato de alto índice glicêmico. Se você acrescentar o carboidrato, fibra, proteína, gordura boa, isso já lentifica a absorção do carboidrato e justamente evita esses picos, faz com que a glicose entre mais pontual assim no seu sangue, então faz com que a insulina seja secretada mais lentamente, que as células percebam melhor essa insulina, então facilita melhor essa questão do metabolismo. Segunda coisa muito importante, cuidado com a bebida que você consome, com as calorias líquidas, com os carboidratos na forma líquida. Normalmente é onde a gente peca mais, porque tem uma grande concentração de açúcar, de carboidrato, de frutose líquida e também um pico muito alto, porque justamente vem sem nada, né? Vem sem fibra, vem sem proteína, vem sem nada. Então, substituir essas bebidas açucaradas, mesmo que sejam naturais, por chás sem açúcar, por água flavorizada, vai dar uma boa ajudada. Outra coisa importante também é você tentar fazer mais exercícios no seu dia a dia. Não necessariamente você ser uma pessoa que vai se inscrever na musculação, na academia amanhã. Claro que se você tiver liberação e puder fazer isso, melhor ainda. Mas se manter mais ativo no dia a dia vai ser bom. Subir, descer a escada, caminhar, fazer mais atividades no dia a dia vai ser bom, porque o músculo ele capta glicose independente da insulina, então é uma forma muito interessante de ajudar no controle da insulina. Outra coisa é dormir as horas necessárias que você deveria. A gente sabe que de 7 a 9 horas é muito importante e quando a gente dorme bem, a gente entra no sono reparador, secreta os hormônios relacionados à saciedade, diminui do estresse, diminui da fome e faz com que você consiga ter mais controle na alimentação no dia seguinte e até mais ânimo para fazer exercício, né? Se movimentar, claro. E outra coisa, se você tá acima do peso, lembra que é importante sim perder peso, né? A gente tem que lembrar que o peso não tá só relacionado à parte estética. O peso está muito relacionado à nossa saúde metabólica como um todo e ele está intimamente relacionado a essa questão da resistência à insulina. Então, 5 a 10% que você perca do seu peso corporal quando você está com sobrepeso já melhora bastante essa questão da resistência à insulina. Então, mais uma vez, eu tenho muitas playlists de como emagrecer com saúde, como controlar o açúcar do sangue, alimentos açúcar do sangue. E eu vou deixar todas elas aqui embaixo na descrição. Quero saber qual sinal mais te surpreendeu e quais sinais você verificou que tem aí. Eu vou adorar ver seu comentário. Deixe seu curtir no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.